Olá, sejam bem-vindos novamente. Tem um assunto interessante para puxar hoje aqui, que veio uma pergunta de um cliente meu, um ex-cliente meu, estava conversando com ele um dia, ele me falou, olha, recebi uma proposta aqui para entrar de sócio numa empresa, o que você acha? Eu falei, bom, quais as condições da proposta? Ele falou, não, eu vou investir um valor, metade desse valor vai ser para comprar maquinário, para a empresa poder fazer alguns serviços lá que ela não poderia, né? Ela não tem esse maquinário. A outra parte do dinheiro vai para pagar os sócios, eram dois sócios com 50% cada um, e uma parte do dinheiro, a outra metade ficaria com o outro um quarto, né? Ficaria para capitalizar a empresa. Em troca disso ele receberia um valor por mês aí até o final desse investimento, que seria parcelado, e daí em diante seria sócio com um terço da empresa. O que você acha? É bom. Do ponto de vista financeiro, é um excelente negócio. A comparação que você tem que fazer do ponto de vista financeiro, você vai entrar ou não no negócio, é o quanto você ganharia investindo esse dinheiro com segurança absoluta. Por exemplo, num CDI, uma poupança, uma coisa desse tipo, uma renda fixa, né? Então isso é um risco zero, vamos dizer assim, um risco mínimo de perder o dinheiro. Então, por exemplo, aí você tem 200 mil, certo? Se você puser 200 mil aí num negócio bem conservadorzinho, no investimento, você vai receber 0,6%, vai dar R$ 1.200 por mês e é o máximo que você vai conseguir receber esse dinheiro investido. No caso dele, ele receberia muito mais do que 1.200 por mês sendo sócio dessa empresa, né? Então, do ponto de vista financeiro, perfeito. Isso quer dizer que ele tem que investir na empresa? É isso que daí eu comecei a conversar com ele sobre outros aspectos e acabei escrevendo um artigo sobre isso, vocês vão ver lá no meu blog. Então, financeiramente é uma coisa que faz sentido, beleza, está resolvido. Em princípio, ok, vamos investir. Segunda coisa que eu perguntei para ele, qual o tipo de negócio? Então ele tem uma empresa aí que presta um serviço de recuperação automotiva, né, mecânica, e os sócios que estavam querendo vender a parte deles da outra empresa era uma empresa de funilaria, né, uma empresa de reparo estético aí, de pintura e reparo de veículos. Então é um negócio que você pode dizer que é mais ou menos relacionado ao negócio que ele já tem, né? Então isso, por que isso é importante? Primeiro, embora ele não tenha experiência com funilaria, ele tem experiência com o business, né? Que é um business do quê? Chega um carro com problema, eu preciso resolver o problema, analiso o que precisa, faço um orçamento, aprovado o orçamento, eu compro as peças, realizo o serviço com a mão de obra que eu tenho, entrego o carro e recebo, né? Então a mecânica do negócio é idêntica, apenas a especialização em si que é diferente. Embora ele não tivesse, esse amigo meu não tem a experiência, né, do outro negócio em si, ele tem capacidade de aprender rapidamente porque ele conhece o negócio dele que é muito parecido, né? Então, desse ponto de vista é importante pensar nisso. Você conhece o negócio, né, que a pessoa está querendo te propor aí para você ser sócio? Porque se você fica com aquela sensação, eu já vi casos desse tipo, eu conheço um fulano que tem 2 lojas da Cacau Show, tá rico. Então isso quer dizer que se você abrir 2 lojas da Cacau Show você vai ficar rico? Não necessariamente. Você não sabe se o ponto que você vai abrir é um bom ponto. Você não sei se você sabe administrar uma loja da Cacau Show e os funcionários que você vai contratar, se vão ser bons ou não, se você vai se dedicar intensivamente ao negócio ou não. Então tem uma série de questões que não é apenas o que aparece na superfície. Às vezes quando a gente vê alguém que tem sucesso no negócio, achar que aquele sucesso é simples de ser obtido, né? Então nesse caso, beleza, esse meu amigo, eu acho que esse requisito preenche, né? Ele conhece bem o negócio, acho que é bacana. Aí vem outra pergunta, né, que eu acho, aí também, eu não deixei em primeiro lugar, mas certamente a pergunta mais importante é se ele conhecia essas pessoas, esses sócios. Esse aspecto é muito interessante. Quando você lida com investidores profissionais, investidores de empresa, que não é o caso, né? Mas você faz, como eu já fiz planos de negócio para empresas buscarem investimento com investidores, private equity, venture capital, essa coisa toda, esses caras que investem, eles investem em pessoas, eles não investem em negócios.
Então, se eles não forem com a tua cara, eles não vão investir no teu negócio, não importa se o seu plano de negócio é maravilhoso, se até possivelmente você fosse ser capaz de executar aquele plano de negócio. A primeira coisa que o investidor olha é a pessoa. Se ele não gostar da pessoa, ele não investe no negócio, independente do negócio. E pode ser que ele goste muito da pessoa e não goste do negócio, daí ele não investe do mesmo jeito. Nesse caso eu perguntei se ele conhecia essas pessoas, ele disse que sim, são pessoas idôneas, trabalhador, está indo bem, a empresa está indo relativamente bem, mas ela tem uma capacidade, ela tem um potencial, uma possibilidade de crescimento que os sócios atuais não conseguem fazer por falta de capacidade de investimento nesse momento, né? Que seria o quê? Expandir, você faz funilaria para um certo nível de um certo tipo de veículo, mas você não é capaz de fazer para outro, por exemplo, maiores, mais pesados, né? Então você precisa de um maquinário especial para fazer isso, para atender uma demanda que você tem. Isso pode gerar mais receita, mais lucro. Então nesse ponto também teve uma validação, que é o fato desse amigo meu conhecer as pessoas, de certa forma confiar nas pessoas e achar que com elas será possível fazer um bom negócio. Por último, o que eu analisei conversando com ele, não foi nenhuma pergunta, mas foi uma análise, é se ele, como um cara que vai entrar num outro negócio, né, nesse negócio específico, teria capacidade de aportar, agregar coisas novas nessa empresa, independente, que não são financeiras, né, que não é dinheiro, com a experiência dele, talvez, com a experiência de gestão, enfim. Ele tem uma empresa hoje que trabalha credenciada com uma bandeira de uma grande seguradora. Então ele de cara já teria, ele tem essa experiência, ele teria essa possibilidade de conseguir cadastrar, credenciar essa outra empresa de funilaria nessa mesma bandeira de seguradora e passar a fornecer esses serviços. Isso é um exemplo de uma coisa que um sócio novo pode agregar para uma empresa onde ele entra, que não seja apenas o dinheiro. Isso é importante porque agora a gente vai para a análise de risco, né? Qual é o risco desse negócio? Obviamente, para você ganhar mais do que você ganha no banco, você acaba assumindo riscos que você tem que saber para evitar, né? Evitar que aconteça. Então todas essas coisas, conhecer o sócio atual, ser capaz de aportar alguma coisa diferente, nova dentro da empresa, e conhecer o tipo do negócio, são coisas que fariam esse meu amigo, entrando nessa nova empresa, conseguir com que a empresa aumentasse faturamento, aumentasse rentabilidade, lucro, geração de caixa e, portanto, diminuir risco. Então, em princípio, eu achei que era uma boa ideia que ele entrasse nesse negócio, né? Eu já analisei outros negócios desse tipo e a resposta foi não, é melhor você não entrar nesse negócio. E aí depende do caso, a gente analisa desse jeito. Se você está pensando em entrar de sócio em alguma empresa, pense nesses fatores, estude bem o negócio em si, faça um estudo de um histórico dessa empresa, pelo menos nos últimos 2 anos, faturamento, rentabilidade, custos, mão de obra, o turnover, né? A quantidade de troca de funcionários, quanto se gasta com folha de pagamento, principalmente nessas coisas, se tem passivos trabalhistas, grande ou pequeno, sempre tem, mas pode ser grande ou pode ser pequeno. Enfim, tem uma série de análises para você fazer, que vem depois de você gostar da ideia financeiramente. Financeiramente, obviamente, quem quer vender uma empresa vai te fazer uma oferta irrecusável financeiramente, mas você vai ter que analisar outras coisas para decidir, tá bom? É só esse recado que eu queria dar hoje, valeu.